O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 463. Em Tariqueia, convite de Cusa a Jesus, não obstante um discurso sobre a natureza do reino messiânico e a conversão de uma pecadora. Jesus aceita um convite de Cusa, superando a oposição de Pedro. Valtorta descreve a visão do dia 27 de julho de 1946. A pequena península de Tariqueia se lança para dentro do lago, fazendo uma profunda enseada a sudoeste, de modo que não é errado dizer-se que mais do que uma península é um istmo, cercado de água por todo o seu perímetro, permanecendo unido à terra somente por um pequeno lado. Pelo menos assim era nos tempos de Jesus nos quais eu estou vendo. Não sei se depois, no curso de 20 séculos, a areia e os seixos rolados, transportados por uma pequena torrente que desemboca exatamente na enseada do sudoeste, tenha podido modificar o aspecto do lugar, assoreando a pequena baía e alargando por isso mesmo a língua de terra do istmo. A baía é tranquila, azulada, com traços de jade nos lugares onde espelha o verde das árvores, que se inclinam da costa para o lago. Muitas barcas flutuam sobre as águas que se movem levemente. O que me chama a atenção é um estranho dique que, feito em arcos com base na areia da praia, forma uma espécie de passeio. Um mole, que sei eu, na direção do oeste. Não compreendo se terá sido feito para ornamento ou para outra finalidade útil, que não sei qual teria sido. Este passeio, dique ou mole, é recoberto por uma espessa camada de terra, sobre a qual foram colocadas algumas árvores, muito perto umas das outras, ainda que não muito altas, e que formam uma galeria verde sobre a estrada. Muita gente passa o tempo passeando por baixo daquela galeria, que sussurra ao soprar da brisa, das águas e das copas, melhorando o já agradável teor do frescor. Vê-se nitidamente a desembocadura do Jordão e o fluir das águas do lago sobre o leito do rio, fazendo alguns redemoinhos ao encontrarem algum impedimento aos lados dos pilares de uma ponte, que eu diria ser romana por sua arquitetura com robustos pilares colocados a quebra-mar e contra o canto dos quais vem bater a corrente das águas, que com todo um belo jogo de luzes das madrepérolas expostas ao sol as atinge frontalmente, esforçando-se para entrar na garganta do rio, que agora está sendo encaixado depois da ponte, lá do outro lado, quando ainda vinha pelo lago, quase no fim da ponte. Já do outro lado está uma cidadezinha muito branca, espalhada pelo verde de um campo muito fértil, e mais acima, indo para o norte sobre a costa oriental do lago, está a vila que vem antes de Hippo e os bosques altos acima dos rochedos, para lá dos quais está Gamala, bem visível no alto de sua colina. Jesus, acompanhado por uma grande comitiva de pessoas que o seguem desde Emaús e que aumentou com os que já o esperavam em Tariqueia, entre esses está Joana, que veio em sua barca. Se dirigem logo para o dique arborizado, param no centro deste, ficando com as águas à direita e a praia à esquerda, os que podem colocar-se na estrada. Quem não pode encontrar lugar na estrada, coloca-se mais abaixo na praia, que está ainda um pouco umedecida pela maré alta da noite, ou por alguma outra razão, e parcialmente sombreada pelas copas das árvores do dique, ou então faz encostar as barcas e nelas toma lugar a sombra das velas. Jesus faz sinal de que vai falar e todos guardam silêncio. Está escrito: tu te moveste para salvar o teu povo, para salvá-lo com o teu Cristo. Está escrito: eu me alegrarei no Senhor e exultarei em Deus, meu Jesus. O povo de Israel tomou para si esta palavra. Deu a ela um significado nacional, pessoal, egoísta, que não corresponde à verdade sobre a pessoa do Messias.
deu um significado limitado que rebaixa a grandeza da ideia messiânica, rebaixando a ideia de uma manifestação comum de poder humano só e de violência vitoriosa contra os dominadores encontrados em Israel por Cristo. Mas a verdade é bem diferente. É grande, ilimitada. Vem do Deus verdadeiro, do Criador e Senhor do céu e da terra, do Criador da humanidade, daquele que, como multiplicou os astros no firmamento e cobriu de árvores de todas as espécies a terra, e a povoou de animais, colocando peixes nas águas e pássaros no céu, assim multiplicou os filhos dos homens por ele criado, para que fosse o rei da criação, o homem, e a sua criatura predileta. Agora, como poderia o Senhor Pai de todo o gênero humano ser injusto para com seus filhos, para os filhos dos filhos nascidos do homem e da mulher, por ele formados, com a matéria, a terra e com a alma e seu hálito divino? E como tratar a estes de modo diferente daqueles, como se eles não viessem da mesma fonte? Como se não viessem dele, mas de algum outro ser sobrenatural e seu antagonista. Como se tivessem sido criados de outros ramos, portanto fossem uns estrangeiros, uns bastardos, uns desprezíveis? O verdadeiro Deus não é o pobre Deus deste ou daquele povo somente, um ídolo, uma figura irreal. É a sublime realidade, a realidade universal para todos, o ser único, supremo, criador de todos e de todas as coisas visíveis e invisíveis. É, portanto, Deus de todos os seres humanos. Ele ama, ainda que eles não o conheçam. Por não o conhecerem, não o amam. Ou se o conhecem mal e o amam mal. Ou conhecendo-o, não o sabem amar. A paternidade não deixa de existir quando um filho é ignorante, é estúpido ou malvado. O pai procura instruir o filho, porque instruí-lo é amor. O pai se sacrifica para tornar menos estúpido o filho deficiente. O pai com lágrimas, com condescendência, com castigos salutares, com perdões misericordiosos, procura corrigir o filho mau e torná-lo bom. Este, o Pai homem, o Pai Deus, ama todos os homens e quer que eles se salvem. Ele, que é rei de um rei infinito, rei eterno, olha ao seu povo formado por todos os povos espalhados pela face da terra e diz: aí está o povo de minhas entranhas, o povo que vai ser salvo com o meu Cristo. Eis o povo para o qual foi criado o reino dos céus, e eis que chegou a hora de salvá-lo com o Salvador. Quem é o Cristo? Quem é o Salvador? Quem é o Messias? Muitos são os gregos aqui presentes, muitos também os não gregos, e que sabem o que quer dizer a palavra Cristo. Cristo, pois, quer dizer o consagrado, que foi ungido com óleo para cumprir a sua missão. Consagrado a quê? Talvez a pequena glória de um trono? Talvez a glória maior de um sacerdócio? Não. Consagrado para reunir sobre um único cetro, em um só povo, sob uma única doutrina, a todos os homens, para que sejam irmãos entre si, filhos de um único Pai, e que seguem a lei dele para terem parte no seu reino. Rei em nome do Pai que nulo enviou. O Cristo reina como convém a sua natureza, isto é, divinamente, porque de Deus. Deus pôs tudo como escabelo dos seus pés, dos pés do seu Cristo. Mas não para que ele oprima, e sim para que salve, resgate. De fato, o seu nome é Jesus, que em língua hebraica quer dizer Salvador. Quando o Salvador salvar das insídias e da ferida mais violenta, o monte estará sob os seus pés e uma multidão de todas as raças cobrirá o monte para simbolizar que ele reina e se eleva sobre toda a terra e sobre todos os povos. Mas o rei estará nu, sem outra riqueza a não ser o seu sacrifício, para simbolizar que ele não se inclina senão para as coisas do Espírito, e que as coisas do Espírito se conquistam e se redimem com os valores do Espírito e a heroicidade do sacrifício, não com a violência e o ouro.
Assim será para dar a resposta àqueles que temem, como àqueles que o odeiam sem outra razão a não ser o tremor que sentem de serem despojados daquilo que por eles é querido. A resposta é que ele é rei espiritual, somente isso, mandado para ensinar aos espíritos a conquistar o reino, o único reino que eu vim fundar. Eu não vos dou novas leis. Para os israelitas eu confirmo a lei do Sinai. Aos gentios eu digo, a lei para possuir o reino nada mais é do que a lei da virtude que toda criatura de moral elevada a si mesma se impõe, que pela fé no verdadeiro Deus se transforma de lei moral e de virtude humana em lei de moral sobre-humana. Ó gentios, vós gostais de proclamar deuses, os grandes homens de vossas nações, e os colocais nas fileiras dos numerosos e reais deuses, com que o povoais Olimpo que criastes para vós, a fim de terdes alguma coisa em que crerdes, porque uma religião é necessária ao homem, assim como é necessária uma fé, sendo a fé o estado permanente do homem, e a incredulidade uma anomalia acidental. Nem sempre esses homens elevados à divindade valem, nem mesmo como simples homens, sendo grandes às vezes por sua força bruta, outras vezes por sua astúcia poderosa, outras ainda pelo poder que de algum modo adquiriram. E assim sendo, eles levam consigo, como dotes de super-homens, as misérias que o homem sábio valoriza por aquilo que eles valem, podridão de paixões desenfreadas. Que eu esteja dizendo a verdade mostra o fato de que o vosso Olimpo quimérico, vós não soubeste colocar nenhum só daqueles grandes espíritos que souberam intuir o Ser Supremo e foram agentes intermediários entre o homem animal e a divindade que eles instintamente perceberam, com seu espírito meditativo e virtuoso. Do espírito do filósofo que raciocina, do verdadeiramente grande filósofo, para o do verdadeiro crente que adora o verdadeiro Deus, o passo é curto. Enquanto que do espírito do crente para o eu do astuto, do prepotente ou do materialmente herói, há um abismo. Vamos lá, vamos prestar atenção. Que eu esteja dizendo a verdade, mostra o fato de que no vosso Olimpo quimérico, vós não soubeste colocar nenhum só daqueles grandes espíritos que souberam intuir o Ser Supremo e foram agentes intermediários entre o homem animal e a divindade que eles instintivamente perceberam, com seu espírito meditativo e virtuoso. Do espírito do filósofo que raciocina, do verdadeiramente grande filósofo para o do verdadeiro crente que adora o verdadeiro Deus, o passo é curto entre eles. Enquanto que do espírito do crente para o eu do astuto, do prepotente ou do materialmente herói, há um grande abismo. Contudo, não foram colocados por vós aqueles que pela virtude de sua vida se elevaram tanto acima da massa humana até se aproximarem dos reinos do espírito, mas o foram aqueles que vós temestes, como patrões cruéis, ou que quisestes adular por servilismo de escravos, ou então admirastes como modelos vivos daquelas liberdades de instintos animais que aos vossos apetites anormais parecem um escopo e uma meta de vida, e tendes invejado aqueles que foram descritos na lista dos deuses, desprezando aqueles que mais se aproximaram da divindade pela verdadeira prática e a doutrina ensinadas e vividas em uma vida realmente virtuosa. Agora, em verdade, eu vos dou o modo de vos tornar deuses. Aquele que fizer o que eu digo e crer no que eu ensino, esse subirá para o verdadeiro Olimpo e será Deus, Deus, Filho de Deus, em um céu onde não existe corrupção nenhuma e onde o amor é a única lei. Em um céu onde nos amamos espiritualmente sem obtusidade, sem insídias dos sentidos, a fazerem os habitantes de lá inimigos uns dos outros, como acontece aqui nas vossas religiões. Eu não venho pedir atos rumorosamente heróicos. Venho para dizer-vos, vivei como criaturas dotadas de alma e razão, mas e não como animais. Vivei de modo que mereçais viver realmente, com a parte imortal de vós, no reino daquele que vos criou. Eu sou a vida. Venho para ensinar-vos o caminho para irdes para a vida. Venho dar a vida por todos vós, e a dá-la para dar-vos a ressurreição na vossa morte.
do vosso sepulcro do pecado e idolatria. Eu sou a misericórdia, venho chamar-vos, reunir-vos todos. Eu sou o Cristo Salvador. O meu reino não é deste mundo, contudo, a quem crer em mim e na minha palavra, nasce-lhe no coração um reino que está preparado desde o princípio do mundo. É o reino de Deus, o reino de Deus em vós. Uau! Meu Deus! Eu vou ler de novo essa parte. Eu sou a vida. Venho para ensinar-vos o caminho para irdes para a vida. Venho dar a vida por vós todos, e a dá-la para dar-vos a ressurreição da vossa morte, do vosso sepulcro do pecado e idolatria. Eu sou a misericórdia. Venho chamar-vos, reunir-vos todos. Eu sou o Cristo Salvador. O meu reino não é deste mundo, contudo, a quem crer em mim, na minha palavra, nasce-lhe no coração um reino que está preparado desde o princípio do mundo. É o reino de Deus, o reino de Deus em vós. De mim foi escrito que eu sou aquele que estabelecerá a justiça entre as nações. É verdade, porque se os cidadãos de cada nação fizessem o que eu ensino, os ódios, as guerras, as violências teriam fim. Está escrito de mim que eu não levantarei a voz para maldizer aos pecadores, nem a mão para destruir os que são como umas canas fendidas, ou umas torcidas que já estão soltando fumaça por sua maneira indecorosa de viver. É verdade. Eu sou o Salvador, venho para robustecer aos que estão feridos, para dar o combustível àquele cuja lâmpada estiver fumacenta por falta do que é necessário. Foi dito de mim que eu sou aquele que abre os olhos aos cegos e tira do cárcere os prisioneiros, levando à luz os que estavam nas trevas do cárcere. É verdade, os cegos mais cegos são aqueles que nem com a vista da alma conseguem ver a luz. Isto é, o verdadeiro Deus. Eu venho como luz do mundo para que vejam esse verdadeiro Deus. Os prisioneiros mais prisioneiros são aqueles que têm por correntes as suas paixões, mas qualquer outra corrente se torna inútil se o prisioneiro morrer. Mas as correntes dos vícios duram e acorrentam até além da morte da carne. Eu venho para despedaçar essas correntes. Eu venho para tirar das trevas do cárcere subterrâneo, da ignorância do Deus verdadeiro, todos aqueles que o paganismo sufoca sob a acumulação de suas idolatrias e seitas. Vinde a luz e a salvação. Vinde a mim, porque o meu reino é verdadeiro e a minha lei é boa. Não se vos pede senão que ameis o único Deus e ao vosso próximo, e por isso que repudieis os ídolos e as paixões que vos endurecem os corações áridos, sensuais, ladrões e homicidas. O mundo diz: oprimamos o pobre e o fraco, o que está só, que seja a força o nosso direito, a dureza o nosso hábito, a intransigência, o ódio, a ferocidade as nossas armas. Os justos, como não reage, seja conculcado, oprimido, seja a viúva e o órfão, que tem uma voz fraca. E eu digo: sede doces e mansos, perdoai seus inimigos, socorrei esses fracos. Sede justos no vender e no adquirir e até no direito, sede magnânimos, não aproveitando-vos do vosso poder para oprimir os outros mais fracos que vós. Sede moderados em todas as vossas tendências, pois a temperança é prova de força moral, enquanto que a concupiscência é prova de fraqueza verdadeira. Sede homens e não animais, não temais que estejais decaídos demais, a ponto de não poderdes levantar-vos de novo. Em verdade eu vos digo que assim como uma lama pode virar água pura, evaporada pelo sol, purificando-se ao deixar-se esquentar, e elevar-se ao céu para tornar a cair em chuva, em forma de chuva ou de orvalho, livre de impurezas e sadia, com a condição de que saiba deixar-se golpear pelo sol, assim também os espíritos que se aproximarem da grande luz que é Deus, gritarem a ele: eu pequei, sou uma lama, mas desejo a ti que és a luz, tornar-se-ão espíritos que sobem purificados como essa água evaporada ao céu, purificados para o seu Criador. Tirai da morte o horror que ela causa, fazendo de vossa vida uma moeda para adquirir a vida. Despojai-vos do passado como de uma veste suja, e revesti-vos da virtude. Eu sou a palavra de Deus, e em seu nome vos digo que quem tiver fé nele e boa vontade, quem tiver arrependimento do passado e um propósito reto para o futuro, seja ele hebreu ou gentil, tornar-se-á filho de Deus e possuidor do reino dos céus. Eu vos disse no princípio quem é o Messias.
Eu vos digo, sou eu que vos está falando. E o meu reino está em vossos corações, se o acolherdes, e depois estará no céu, que eu abrirei para vós, se souberdes perseverar na minha doutrina, isto é, o Messias e nada mais, rei de um reino espiritual, do qual, com o seu sacrifício, abrirá as portas para todos os homens de boa vontade. Amém, Vide. Vai ter a parte 2 desse capítulo.